Vem cá. Vamos falar aqui sobre esse negócio de retas paralelas concorrentes. Isso aqui é mais campo da geometria analítica, mas dependendo do examinador, o cara não tem muito amor no coração. E mesmo que o seu edital não preveja a parte de geometria analítica, ele pode trazer alguma abordagem sobre isso e também não tem por que a gente complicar o que a gente já está começando a ter domínio. A gente falou que o A, que é o coeficiente angular, tem a ver ali com o ângulo, né? Que a reta forma com o eixo X, certo? Aí vamos lembrar aqui de uma coisinha básica que é o seguinte. Quando você está estudando geometria, a gente fala que a gente tem retas que podem ser paralelas e retas que vão ser concorrentes. Brunão, me dá um exemplo aí de retas paralelas. Dou. Pensando aqui no gráfico, olha, é como se essas duas aqui, olha, essas três aqui, ó, as quatro, essas cinco, é como se elas fossem paralelas. O que são retas paralelas? Na geometria euclidiana vão ser retas que jamais vão se encontrar, certo? Agora vamos trazer uma visão do que a gente está estudando aqui. Qual que é a conclusão que você chega a respeito daqueles ângulos que aquelas retas estão formando com o eixo X? Se elas são paralelas, os ângulos delas têm que ser os mesmos. Então, se essa reta que está aqui, ó, tiver formando um ângulo de 30 graus, para ser paralela, essa aqui também vai ter que ter 30 graus, essa aqui também vai ter que ter 30 graus e por aí vai. Então, aqui, o que eu estou deixando indicado para vocês? E quando as retas são paralelas, elas têm que ter o mesmo coeficiente angular. Em outras palavras, elas têm que ter o mesmo valor de A. Então, se eu tiver duas funções que tenham exatamente o mesmo valor do A, você não precisa desenhar essas retas para concluir que elas são o quê? Elas são paralelas, certo? Uma coisa vai puxando a outra, é por isso que vocês têm que ver isso aqui com calma, tá bom? Sem agonia. Mas é isso. As retas vão ser paralelas se elas tiverem o mesmo, se elas formarem o mesmo ângulo ali com o eixo X. Ou seja, se elas tiverem o mesmo coeficiente angular. O que vão ser retas concorrentes? Retas concorrentes vão ser retas que, consequentemente, não vão ser paralelas, elas vão ter algum ponto de encontro, tá bom? E aí, o que eu vou precisar para que duas retas sejam concorrentes? Que elas tenham coeficientes angulares o quê? Diferentes. Se o ângulo que elas estiverem formando com o eixo X for diferente, em algum lugar elas vão ter que se esbarrar. Então, quando as retas são concorrentes, ou seja, quando elas têm um ponto em comum, né? Quando elas têm ponto de interseção, quando elas concorrem, quando elas se esbarram, elas vão se esbarrar quando elas tiverem coeficientes angulares diferentes. Então, simples. Coeficientes angulares iguais, retas paralelas, sejam crescentes ou decrescentes, certo? Se os coeficientes angulares forem diferentes, as retas com certeza se interceptam. São retas concorrentes. E tem um caso específico, que é o das retas perpendiculares. O que são retas perpendiculares? Retas perpendiculares são aquelas que se cruzam formando um ângulo de 90 graus exatamente. Aí, quando as retas forem perpendiculares, a gente vai ter isso aqui, ó. O coeficiente angular de uma vai ser o oposto do inverso da outra. Caraca, Bruno, que história é essa de oposto do inverso da outra? Vou te dar um exemplo. Ó, se uma tiver coeficiente angular igual a 5, a outra vai ter que ter como coeficiente angular o menos 1/5. Se uma tiver como coeficiente angular 2/3, a outra vai ter que ter como coeficiente angular o número menos 2/3. Tá bom? Desculpa, gente, menos 3/2. O que são? Ó, o que é o oposto do inverso? Oposto é quando tem sinais trocados. Inverso é quando a gente literalmente inverte. Então, para elas serem perpendiculares, isso a gente acaba fazendo uma demonstração. Para elas serem perpendiculares, elas têm que ter sinais trocados e uma tem que ser o inverso da outra. Então, se eu tiver uma reta cujo A dela, cujo coeficiente angular, nunca esqueça do que é esse negócio de A, lá daquele AX mais B, certo? Aquele A que a gente está dando várias interpretações para ele. Eu vou precisar de todas elas quando eu for resolver exercício com vocês. Então, se eu tiver uma que tenha A igual a 5 e uma outra que tenha A igual a menos 1/5, essas retas eu não preciso fazer desenho para saber que elas não só vão se cortar, elas vão ser concorrentes, como elas vão formar um ângulo de exatamente 90 graus. Elas têm que ter sinais trocados e uma tem que ser o inverso da outra. Foi o que aconteceu aqui, ó. 2/3 e menos 3/2.
sinais trocados, um positivo e outro negativo, e um é o inverso do outro. Perfeito? Muito bem, eu coloquei para vocês aqui um exemplo. Vamos lá. Fala para mim o que acontece se você não vai fazer desenho disso, certo? Você não vai fazer desenho disso, mas você vai conseguir ter uma noção do que aconteceria caso você fosse desenhar. Se eu tivesse que desenhar o gráfico da função y igual a menos 4x e o gráfico da função y igual a 4x, o que iria acontecer com essas duas retas? Elas seriam paralelas? Elas seriam concorrentes? Elas seriam concorrentes. Por quê? Porque os coeficientes angulares são diferentes. O que é coeficiente angular? O A. O A da primeira é menos 4, o A da segunda é 4, certo? Então aqui, ó, essas duas retas, elas seriam concorrentes. Seriam concorrentes, pois o A delas é diferente um do outro, tá bom? Para essas duas aqui, o que você pode dizer? Você não está vendo o desenho, você não está vendo o desenho no gráfico da reta, né? Mas você pode concluir, pelo fato de ter observado que o valor do A das duas é o mesmo, você pode concluir que elas são retas o quê? Paralelas. Então, se você fosse fazer desenho das duas, você ia perceber que essas duas aqui, olha, elas não se encontram. Perfeito? Essas duas retas aqui, elas são paralelas. Essas duas aqui, olha, pelo fato dos valores dos A's delas serem diferentes, você já sabe que elas não são paralelas. Só que aqui, olha, uma é o oposto do inverso da outra. Então aqui, elas são concorrentes. Elas são concorrentes, só que em particular, elas são o quê? Elas são perpendiculares. Perfeito? Essas duas aqui, olha, elas eram concorrentes, mas elas não eram perpendiculares. Elas se cruzam, mas não formam um ângulo de 90 graus. Essas duas aqui, se eu fosse fazer o desenho das duas no mesmo gráfico, eu iria perceber que elas não só se cortam, se interceptam, como elas formam necessariamente um ângulo de 90 graus. Só que sem você ter que desenhar, sem você ter que medir ângulo entre as retas, tá bom? O que acontece com essas duas aqui, olha, meio, um meio e meio x. Um meio e meio é tudo a mesma coisa, né? Então, como esses valores de A aqui são iguais, olha, essas duas retas aqui, elas são paralelas. Essas retas aqui são paralelas. Mesma coisa sobre essas duas aqui, olha. Tá vendo aqui? O valor do A é igual a 2, então são duas retas o quê? São duas retas paralelas. E essas duas aqui, o valor do A das duas é o mesmo? Não, o valor do A das duas é diferente. Só que aqui não é diferente de qualquer jeito, né? Os números ali que representam os valores do A acabam sendo números com sinais opostos e inverso uma da outra. Então elas acabam sendo não só concorrentes, então elas têm um ponto de encontro, e mais do que isso, elas acabam formando um ângulo de 90 graus, tudo bem? Isso tudo está aqui partindo do princípio que eu ainda não mostrei para vocês como que a gente desenha o gráfico, tá bom? Mas eu estou te pedindo para acreditar em mim. Se você fosse desenhar gráficos dessas funções aqui, vocês iriam perceber que tudo que a gente anotou aqui iria acabar acontecendo. Então vamos de novo para eu organizar as ideias, porque vocês estão vendo o que o coeficiente angular ele pode trazer para mim de interpretação? Ó, o coeficiente angular ele pode trazer a ideia, né, da posição relativa entre as retas. Eu posso vincular o coeficiente angular à questão da taxa de variação. Eu posso vincular o coeficiente angular a compreensão de que por trás daquilo ali eu tenho uma PA de razão o quê? Uma PA de razão sempre igual ao coeficiente angular. Então, de novo, se eu estou aqui, ó, isso, toda perpendicular ela é concorrente, tá bom? Ser concorrente implica ter ponto de encontro. Por serem perpendiculares, elas vão ter que ter ali um ponto de encontro. Então, toda perpendicular ela acaba sendo concorrente, mas não o contrário, né? Nem toda concorrente tem que ser necessariamente perpendicular. Então, aqui, não se perca nas ideias. Y igual a 3x mais 2. Se eu quiser vincular isso aqui a uma sequência numérica, por ser uma função de primeiro grau, aquilo vira uma PA. E o que o coeficiente angular traz lá quando eu estou estudando a PA? Traz a informação de que o valor do A da função corresponderia à razão da PA. Então, vocês estão vendo como que às vezes eu posso ir por um caminho de olhar aquilo ali,
linkar na geometria, olhar aquilo ali, trazer uma situação, por exemplo, para sequências lógicas, e tudo vai estar ligado à mesma ideia. Coeficiente angular, igual aqui, por exemplo, a gente fez cálculos, ó. Então aqui, por exemplo, ó, olha o que o cara pode trazer. Ah, tem lá uma reta que passa pelos pontos A e B. Aí eu posso virar e falar assim, a expressão algébrica que representa a função, né, e possui os pontos A e B, ou para os quais os pontos A e B fazem parte, poderia ser associada a uma progressão aritmética de razão igual a 4. Aí, meu amigo, você pira. Porque aí, ó, você tem ali 2 pontos, aí o cara fala que aquilo ali vai ser associado a uma função de primeiro grau, e você não está vendo qual que é a expressão algébrica, porque só tem 2 pontos, e que ele vai associar aquilo ali a uma PA de razão igual a 4, mas tá certo. Aquele exemplo que está na letra A, você nem viu qual que é a expressão algébrica, mas você sabe que se o A é 4, aquele A é o que seria a razão de uma sequência lógica associada à expressão da função de primeiro grau. Tá bom? Mesma coisa para a segunda. A igual a menos 3 meios. Mesma coisa para a terceira. A igual a zero seria a ideia de uma PA constante. Se eu fosse fazer o gráfico daquilo ali, você ia ver que é uma reta, uma função constante. Tá bom? Vamos que tem mais informação aqui nesse bloco. Raiz ou zero? Isso aqui vai ser importantíssimo para a gente. Tá bom? Raiz ou zero da função é o valor que anula a função. Isso aqui, a fala que eu trago aqui, ela vai valer para qualquer função. Sempre que eu tiver que descobrir a raiz de uma função, de que tipo for, primeiro grau, segundo grau, se for uma exponencial, uma logaritmo, uma trigonométrica, sempre que eu tiver que descobrir raiz ou zero da função, eu tenho que pegar a expressão que representa a função e igualar ela a zero. Então, a raiz ou zero é o valor que anula. No caso da função do primeiro grau, eu só vou conseguir descobrir uma raiz. Função de primeiro grau, você vai guardar para mim que só tem uma raiz. E aí eu até deixo uma fórmula que vamos combinar, nem eu uso com vocês, mas para que não fique dúvida alguma, eu tenho uma fórmula para descobrir a raiz da função do primeiro grau? Tem. É só você fazer menos b sobre a. Mas é porque é totalmente desnecessário mesmo. Então aqui tem um exemplo. Peço para você determinar qual que é a raiz da função y igual a menos 3x sobre 4 mais 5. Você quer descobrir o quê? Ah, eu quero descobrir qual que é a raiz. Ah, eu quero descobrir qual que é o zero daquela função. Vocês têm que entender a conversinha matemática. Certo? Raiz, Bruno. Zero. História é de raiz. Então, raiz é o que eu falo com vocês. Dependendo do contexto, raiz, numa aula de biologia, tem um sentido, né? O que quer dizer raiz na matemática? A raiz é o valor que anula a função. Então, eu teria que pegar essa expressão que está aqui igual a zero. Olha. E aí eu tenho esse menos 3x sobre 4 mais 5, menos 3x sobre 4 mais 5 igual a zero. Deixa eu só tirar uma dúvida aqui, rapidinho que pintou. Bruno, se a função é constante, ela acaba sendo linear? Não. A função linear ela vai ser uma função de primeiro grau. A função constante ela não é uma função de primeiro grau, tá bom? A função constante é como se ela fosse do tipo ax elevado a zero. Então, por ser uma expressão do tipo ax elevado a zero, ela não é uma função de primeiro grau. Portanto, ela não é uma função linear, tá bom? Então, função constante não tem nada a ver com função linear, ok? Função constante é um tipo de função, certo? Em que, para todos os valores de x, eu vou ter sempre o mesmo valor de y, mas isso não caracteriza como se fosse uma função de primeiro grau. O gráfico é uma reta, certo? Só que, por ser paralela ao eixo x, não é o gráfico de uma função de primeiro grau. Vamos lá. Menos 3x mais 4, aí, desculpa, menos 3x sobre 4 mais 5, aí eu quero calcular a raiz disso. Aí eu vou pegar isso aqui igual a zero. Aí, gente, é o que eu falo. Ó, isso aqui era uma função de primeiro grau. Porque no momento que eu estou analisando isso aqui, eu posso atribuir qualquer valor para x, chega a qualquer valor de y. Agora, aqui, matematicamente, eu mudei o objeto que eu estou lidando. Agora eu transformei isso aqui numa equação. Por quê? Ali agora eu tenho só um valor que soluciona aquele problema. Porque agora já não é mais qualquer valor de x que vai ser a minha razão, a minha raiz. Só tem um. Então ali agora você vai resolver uma equação de primeiro grau. Como que você resolve uma equação de primeiro grau? Pô, deixa a letra para um lado e joga o número para o outro, certo? Então aqui a gente vai ficar com menos 3x sobre 4, menos 3x sobre 4,
igual a menos 5. Aí aqui tem a ver com resolução de equação de primeiro grau, tá? Agora eu vou multiplicar isso aqui por menos 1. Então ali eu passaria a ter, por exemplo, 3x sobre 4 igual a 5. E já que 3x sobre 4 é igual a 5, esse 4 que está dividindo, se quiser eu posso passar multiplicando, né? Ou se você aqui, por exemplo, chegou e tirou o denominador, trabalhou com o denominador comum, isso aqui agora para mim é o de menos. Vão ter caminhos diferentes, tá? Eu chegaria aqui então à conclusão de que 3x tem que ser igual a 4 vezes 5 vai ter que ser igual a 20. Daí então o meu x teria que ser 20 terços. Perfeito? Esse número que está aqui, é o que a gente chama de raiz da função, ou pode ser chamado também de zero da função. Função de primeiro grau vai admitir uma única raiz, tá bom? Então ali eu descobri o único número que existe dentro do conjunto dos números reais e faz com que aquela função assuma o valor zero. Aquele x igual a 20 terços anula a função. O que quer dizer, matematicamente, um número anular a função? Tornar o y igual a zero. Se você trocar o x naquela expressão por 20 terços, o valor do y acaba sendo quanto? O valor do y vai acabar sendo zero, tá bom? Então esse é o poder da raiz. A raiz é o valor que anula, que zera a minha função. Importantíssimo. Vocês saibam calcular a raiz e a interpretação que a gente vai dar disso daqui a pouquinho, tá bom? E de novo, deixa eu ir pescando com vocês aqui as ideias. Quem que é esse cara mesmo? O menos 3/4, quem que é ele? Quem que é ele? Esse é o coeficiente angular, certo? 5 é o coeficiente linear. A gente já trouxe algumas interpretações aqui sobre o coeficiente angular. Ele quer dizer para mim é que eu teria um ângulo cuja tangente, né, do ângulo que o eixo x forma ali com a reta, que representa aquela função, teria um ângulo cuja tangente daria ali aquele menos 3/4. Não se preocupe em saber que ângulo é esse agora. É só para que você minimamente tenha algumas ideias. Uma outra interpretação que a gente deu ali para aquele menos 3/4. Eu vou precisar muito disso quando eu for resolver exercício com vocês. Aquele menos 3/4, ele vai ser chamado coeficiente de variação. Ele indica para mim que a cada unidade que eu aumento de x, o y cai em 3/4. Sempre vai cair de 3/4 em 3/4 os valores de x. Até por conta disso, a gente vincula aquela expressão a uma sequência lógica que seria uma PA. Uma PA decrescente de razão igual a menos 3/4. Mas isso que eu estou falando é importante entender o que é essa história de taxa de variação. Eu estou te dizendo é o seguinte, se eu colocar aqui, ó, o x igual a 10 e o x igual a 11, tá vendo que esse meu x está aumentando de uma unidade? Eu não sei qual é o valor do y correspondente ao x igual a 10 e o x igual a 11. Não fiz essa conta, mas eu te garanto que o y desse cara, ele é 3/4 menor que o x desse. Depois, se você quiser, você pode fazer a conta para conferir. Mas eu te garanto que se eu aumentei uma unidade em x, o y tem que cair 3/4. Perfeito? Essa ideia liberta vocês em alguns exercícios. A gente vai explorar melhor. Para a gente fechando esse bloco, interseções com os eixos coordenados. Isso é uma regra. A reta sempre vai cortar o eixo x na raiz da função. Toda função do primeiro grau admite uma única raiz, então significa que a reta sempre vai tocar o eixo x em um ponto. E no eixo y, a reta que representa a função vai sempre interceptar o eixo y, que é o chamado eixo das ordenadas, no ponto B da função. Isso aqui é decisivo também. Interseções com os eixos coordenados são os pontos em que a reta vai interceptar os dois eixos, o eixo x e o eixo y. Eu estou deixando como regra. Onde que uma reta intercepta? O termo ali interseção é de interceptar, certo? De cortar. Onde que a reta vai cortar sempre o eixo x, seja qual for a função de primeiro grau que eu esteja estudando. Onde que a reta sempre vai cortar o eixo x? Sempre na raiz da função. Onde que a reta sempre vai cortar o eixo y? Sempre no ponto B da função. Então agora,
Olha para cá. Agora você já começa a poder desenhar gráfico comigo. Tá vendo essa função? Isso aqui é algebrismo. Aqui tem x, aqui tem y, isso aqui é uma expressão algébrica. Agora você vai geometrizar isso. Vai transformar aquilo ali num gráfico. Que figura que vai aparecer? Ah, é uma parábola? Ah, é uma elipse? Ah, é uma circunferência? Ah, é uma reta? É o quê? Cara, isso aqui é função de primeiro grau. Qual que é o desenho que surge quando eu represento uma expressão algébrica de primeiro grau? Uma reta. Como que agora você pode representar essa reta? Simples. No eixo x, onde que a reta que representa essa função vai tocar o eixo x? Ela toca o eixo x na raiz da função. Qual que foi a raiz dela? 20 terços. Então, ó, ela vai ter que passar obrigatoriamente aqui, ó, naquele 20 terços. E onde que ela vai passar cortando no eixo y? No eixo y, está anotado ali, ela sempre passa tocando no ponto B da função. Ela passa tocando no 5. Ora, para eu desenhar uma reta, eu vou precisar de quantos pontos? De 2. Acabou. Se eu souber qual é o ponto de interseção da reta com o eixo x, e se eu souber qual é a interseção da reta com o eixo y, é o que eu preciso para saber representar graficamente uma função. Então, ali eu fiz o cálculo da raiz. A raiz foi 20 terços. Vou lá no x, marco 20 terços. O ponto B da função é o 5. Vou no eixo y e marco o meu número 5. Agora, eu vou unir esses dois pontos. O que eu tirar daqui é a representação gráfica. Então, você acabou de fazer essa expressão algébrica virar um desenho. Isso aqui, se eu for desenhar, essa expressão matemática, quando eu desenhar, virou o quê? Virou uma reta. E está aqui, ó. Esse é o ponto 5. Qual que é a interpretação que você tem que fazer disso? Todos os pontos de x, todos os valores de x e y que satisfazem essa equação, ou que seja, que tornam essa expressão verdadeira, todos os pontos estão sobre essa reta, perfeito? Se eu tiver algum ponto que não satisfaça essa expressão algébrica, será, portanto, um ponto que não pertence a essa reta que está aqui, ok? E aí fez sentido com o que a gente já tinha falado antes? Sim. Essa reta que está aqui, sem eu fazer esforço, na hora que eu fiz o desenho, essa reta que está aqui, ela ficou o quê, gente? Ela ficou decrescente. Faz sentido? Era de se esperar isso? Sim. Por quê? Porque o A dela era negativo. Agora você consegue enxergar, mesmo que você não saiba precisamente qual é. Mas você consegue enxergar aquele ângulo que eu falei, cuja tangente daria o número menos 3/4, certo? Ok, ok. Aí, volta aqui comigo, ó, lá nos primeiros exemplos que eu trouxe nesse bloco, para vocês verem aquilo que a gente comentou aqui agora. Essa função que está aqui a gente tinha visto que era decrescente. Aí, repara, por que essa função que está aqui tocou no eixo x no 3? Porque a raiz daquela função é o número 3. Calcula a raiz dessa função que está aqui, olha. Está aqui a função menos x mais 3. Como que eu calculo a raiz daquilo ali? Eu acabei de falar que para calcular a raiz você tem que pegar e igualar a zero. Então pega menos x mais 3 e vai igualar a zero. Menos x mais 3, se eu for igualar a zero, eu acabo chegando a menos x, que fica igual a menos 3. Aí eu multiplico isso aqui por menos 1, e aí eu vou ter x igual a 3. Está vendo aqui, ó? X igual a 3 é a raiz da minha função. Aqui, ó, x igual a 3. E onde que a minha função tocou? Lá no meu eixo y. A função tocou aqui no meu eixo y, no 3. Não foi coincidência o fato de que o termo independente, o coeficiente linear, indica sempre o ponto em que a minha função vai tocar o eixo y. O que vocês têm que tomar um pouquinho de cuidado, porque é uma confusão que é natural que surge. Muitos alunos, às vezes, entendem o seguinte: Brunão, eu vi que o B era 3, marquei no eixo y. Eu vi que o A era menos 1, marquei no eixo x. Aí está confundindo as coisas. Para você saber onde a reta toca no eixo x, você tem que igualar a expressão a zero. Para saber onde toca no eixo y, você não tem que fazer conta. Beleza, é só olhar qual que é o termo independente. Então, o eixo y, bateu o olho no gráfico que representa a função, na expressão que representa a função, o termo independente é onde você vai ter que ver a reta cortar o eixo y, certo? Agora, no eixo x, não é o valor do A. Ah, o A deu menos 1, mas aí cadê ali a reta não está passando menos 1, porque não tem nada a ver, certo? O A tem a ver com a inclinação, lembra? O A tem a ver com a inclinação, ok? O B tem a ver com o ponto de interseção com o eixo y.
O A tem a ver com inclinação. Para saber onde toca, você iguala a expressão a zero. Então, a mesma coisa que nesse segundo exemplo. Ah, Bruno, aqui o B foi mais 1. Isso. Como o B foi mais 1, você vai ver que a minha reta ó, foi lá no eixo Y e ó, olha onde ela estava passando. Lá no mais 1. E por que aqui no eixo X ela está passando aqui no menos 1? Porque a raiz dessa função é menos 1. Pega aqui, ó, x mais 1 iguala isso aqui a zero. Já que x mais 1 é igual a zero, seu x teria que ser igual a menos 1. Olha aqui, ó, onde está representada a raiz da função. Perfeito? Então aqui, ó, a gente viu dentro desse bloco como calcular a raiz, é simplesmente igualar a zero. Função de primeiro grau vai ter apenas uma raiz. E agora a interpretação gráfica dessa raiz. A raiz vai sempre indicar para a gente o ponto de interseção com o eixo X. Perfeito? Muito bem, moçada. Eu fecho com vocês então esse bloco. É importantíssimo, tá bom? A parte de função de primeiro grau, ela pode complementar outros assuntos que você tenha que ver dependendo do seu edital, certo? Entendeu? Até quando o cara tem que estudar estatística um pouquinho mais a fundo, tem situações que são representadas por retas. E aí a gente está falando sobre isso aqui agora, né? Então, é o que eu falei também no bloco anterior. Se cobra muita informação aqui, isso, e eu vou precisar que você tenha isso tudo linkado, porque na hora que a gente começar a resolver questões, a gente começa a jogar na mesa tudo que a gente está pegando de base aqui, certo? Só que não adianta nada eu chegar lá, querer mostrar aí, né? Agora vamos aqui tirar a nossa onda, se as ideias não estiverem fazendo sentido. Então, se precisar, volta, me acompanha, porque eu tô junto com você na luta. Daqui a pouquinho eu volto com outro bloco, que vai ser importante. E agora, digamos, né, que desse ponto para frente, nesse nosso modo de função primeiro grau, a gente vai meio que arrematar e trazer aqui, né, outras visões do que a gente viu nos dois primeiros. Importantíssimos, principalmente o que a gente viu dentro desse. Então, como eu falo, não adianta tentar atropelar muitas coisas, né? Passar aquele belo e bom, né? Passar a carroça na frente dos bois. Vá colocando aí, tijolinho por tijolinho, com calma e paciência, porque é necessário. Daqui a pouquinho eu volto e a gente continua. Valeu!